Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. Todos temos projetos de vida. Quem tem projeto de vida aí? Tem projeto de vida? Todos temos projeto de vida. Temos sonhos, temos ideais, temos coisas que queremos, que temos aspiração. E nessa manhã eu venho da parte de Deus dizer que você precisa tomar cuidado com o teu projeto de vida. Olha para quem está do teu lado e diz: toma cuidado com esse projeto que você tem para a tua vida. Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9 na NVI. Está lá no telão, vou pedir para você acompanhar comigo. São 9 versículos. É o princípio. Gênesis é um livro que fala do princípio das coisas. E no versículo 1 começa dizendo: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Muita gente boa não entende por que é que Deus precisou fazer isso. E a resposta está na própria Bíblia, porque a Bíblia explica-se a si mesma. É preciso não só ler, mas estudar a Bíblia. A sua Bíblia, se ela não tem aqueles numerozinhos que vêm de referência e as notas de rodapé com outros textos de referência para você fazer correlação, chamadas rápidas referências, procure adquirir uma Bíblia que tenha esse recurso, para que você então tenha facilidade de ler e estudar a Bíblia. Esse tempo que está sendo relatado aqui aconteceu depois do dilúvio. O Senhor Deus, quando o dilúvio cessou, a arca desceu, Noé e sua esposa e seus filhos puderam sair da arca. Deus deu novamente a Noé, ou ao homem, a mesma ordem que ele deu lá na criação ao primeiro homem, ou aos primeiros homens. Deus disse a Noé e a sua família o que disse para Adão e Eva, porque era o recomeço da humanidade. Lá no princípio de tudo, quando criados Adão e Eva, Deus disse: agora vocês cresçam, multipliquem e façam o quê? Encham a terra. Em Gênesis 9, capítulo 1, nós encontramos Deus dizendo a mesma coisa agora para Noé e seus filhos. Noé, sua mulher e seus filhos: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus não disse: fiquem aqui, sintam-se confortáveis, construam a realidade de vida de vocês aqui e fiquem plantados nesse lugar. Aliás, eu quero pedir a você que, por favor, convide a todas as pessoas do seu relacionamento, mande o WhatsApp para todo mundo do teu grupo, mande a mensagem para
todos que compõem o seu Messenger e diga para eles: olha, você não pode deixar de ouvir a pregação que o pastor Cláudio Barroso fará essa noite na celebração, às 18 horas, vai começar lá no canal YouTube. Pastor Cláudio vai dizer: não seja uma assídia. O que eu vou pregar logo mais? Não seja uma assídia. Quem sabe o que é uma assídia? Tem alguém aqui? Logo mais você vai saber. Deus não disse para eles: vocês não podem ficar plantando, não é para vocês ficarem plantados aqui, ó, vocês sobreviveram. Vocês estão aí, olha, esses animais todos, essa terra toda para plantar aqui, mas não é para vocês se sentirem confortáveis e permanecerem aqui, vivendo essa realidade somente. Não, é para vocês conquistarem a terra. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Mas os descendentes de Noé, unidos pelo forte vínculo de uma língua comum, apesar da ordem divina de encher a terra, não quiseram se separar, porque estavam sob a liderança de um homem dominador e com ideais próprios, particulares, que nada tinham a ver com os ideais de Deus. O nome dele era Nimrod. Nimrod não estava pensando em cumprir a ordem de Deus. Nimrod estava pensando em fazer as pessoas cumprirem a sua vontade. Nimrod era filho de Cush. Ele era neto de Cã, que foi filho de Noé. Então, Nimrod era bisneto de Noé. Noé, Cã, Cush, pai, avô, bisavô. Ele era bisneto de Noé. Ele era terceira geração, ou quarta, se considerar a geração de Noé. E lá em Gênesis capítulo 10, versículo de 8 a 10, nós temos uma descrição de quem era Nimrod. Diz o texto: Cushi, que era filho de Cã, neto de Noé, Cushi gerou também Nimrod, o primeiro homem, o que diz lá? Poderoso na terra. O que quer dizer esse poderoso na terra? O primeiro líder que se levantou dominando os demais. O primeiro líder que conseguiu agregar os demais em torno de si. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. E no início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. A terra de Sinear ficava ali entre os rios Tigre e Eufrates, onde depois virá a ser a Babilônia. Lá está Nimrod. E qual é a importância do texto dizer que ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod? Porque, amados, naquele tempo a civilização humana vivia de colheita, plantio e caça. E caça, para se caçar, precisava ter expertise, ou seja, experiência, competência e muita valentia. Quem aqui já foi no zoológico e viu um leão de perto? Você enfrentaria aquilo? Quando eu fui na Índia, quando eu estive lá na Índia, o pastor Abraham Lincoln me levou para pregar
para pastores e líderes numa vila. E quando a gente fala vila, era bem aquilo que eu conheci na minha infância. Você anda por estrada de chão, de terra, por muito tempo, vendo mata, vendo plantio, vendo coisa de roça. Aí você chega num lugar, aí você vê aquele monte de casas assim, umas 50 casas, e depois você tem que andar um bocado de tempo até chegar num outro lugar, um lugarejo como esse, vilas. Acontece que as pessoas vieram das vilas com 15 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, andando a pé, de bicicleta, em lombo de algum animal, para estar naquela vila onde eu iria pregar para aquelas pessoas. Ali tinha pastores, tinha diáconos e tinha muita gente, porque em lugar assim, qualquer coisa de fora é novidade. E não só os pastores e líderes queriam estar lá para me ouvir, mas também a igreja queria estar lá. Então acabou reunindo um grupo muito grande de pessoas para eu pregar. E foi uma experiência muito gostosa e muito enriquecedora para mim. Mas acabou, nós fomos almoçar. E ali mesmo, onde estávamos, como se fosse aqui, acabou o culto, cada um caça um lugar, e aí coloca ali o seu farnel, o seu lanche, e começa a comer. E aí foram trazer um prato para mim, lá eles comem imagina aquelas formas de pizza, chatinha, e que tem uma borda mais alta, não é? De metal, e era aquilo ali com a comida colocada assim, você come com a mão. Igual era na roça, quando na minha infância. Mas isso é costume da Índia. E comemos, depois que você come, fica aquilo tudo embrecado, né? E aí trouxeram uma água, lavei a mão, mas eu virei para o Abraham e disse assim: Abraham, eu estou com uma necessidade que eu preciso de ajuda. O que é? Eu preciso saber onde fica o banheiro. E ele disse: pastor, não tem banheiro aqui. Eu falei: como assim? As pessoas fazem como? Eles fazem no mato. Eu olhei para as casas e falei: poxa vida, eu não tenho nenhuma casa que tem uma casinha. Pastor, deve ter, mas está todo mundo aqui. Mas se você não se importar, eu vou chamar 2 irmãos para irem contigo, vão te levar num lugar, no matinho ali, vai estar num arbusto ali, vai estar tudo bem. Ele falou: não precisa ninguém ir comigo. Não precisa ninguém comigo. Eu não estou pedindo companhia, eu estou pedindo para ir num lugar que eu tenho que fazer o número 2, é o sólido. Se fosse o líquido, rapidinho, tinha uma ceguinha ali por trás mesmo, já tinha resolvido. É mais rápido, até para você, se alguém, opa, né? Mas o número 2 fica mais difícil. Até porque eu tenho um ritual para o número 2 que não convém contar aqui. Tá bem. Ele falou: não, você não entendeu, mas eles têm que ir contigo. Eu falei: não tem que ir comigo. É só apontar a direção para que lado que eu posso ir. Você não dizer para a pessoa que ninguém vai para lá, que o pastor está ali tendo um momento espiritual. Arruma um papel aí, alguma coisa. Eu falei: também tem um problema. O que é? Aqui não tem papel higiênico, vai ter que ser de outro jeito. Eu lembrei que lá na infância a gente usava sabugo de milho. Irmão, se você não sabe o que é essa experiência, você precisa ir na roça onde só tem sabugo de milho ou palha de milho para você usar. Se você quiser saber como é que é, pega o plástico, a embalagem plástica que você tem em casa, tenta fazer. Falei: tá bom, mas a gente vai providenciar aqui um papel, aqui, uma coisa para você dar o teu jeito aí. Falei: isso aí ele não pensou, mas depois eu converso com ele. Então, tá bom, mas minha ponta disse: não, eu vou ter que chamar 2 irmãos para ir contigo. Falei: cara, mas eu não quero que ninguém vá comigo, você não está entendendo? Ele disse: não, rapaz, mas tem que ir, eles vão, pode ficar tranquilo. Quando você estiver atrás da moita, ou em algum lugar lá, eles vão ficar perto de você, mas vão ficar de costas para você, não vão te olhar. Falei: Abraham, você vai arrumar um problema comigo, eu não quero. Eu estou falando a língua que você entende, não precisa disso.
Ele falou: precisa. Por quê? Porque enquanto você estiver lá, eles vão estar observando para se certificarem que não tem nenhum tigre chegando. Lá tinha tigre, irmão. Eu fiquei até o dia seguinte esperando para fazer o número 2. Quando nós chegamos na casa dele, graças a Deus era tão sólido que eu podia esperar. Irmão, você não tem noção o que é você ter que enfrentar um animal feroz. Você não tem noção o que é você enfrentar um tigre, enfrentar um leão, enfrentar um elefante. Porque você olha o elefante e diz: ai, que coisa linda. Elefante na natureza, ele é um animal. A sua presença provoca ameaça para ele, sobretudo se tiver filhote. Você acha que a girafa é um animal lindinho, mas você já viu algum vídeo no YouTube da girafa perseguindo o carro? Você já viu girafa? Qual é o esporte da girafa? Tem uma girafa aqui, outra de lá. Ela pega aquele pescoço e fica dando uma pancada no outro. Já viu isso? Quem já viu? Esporte da girafa. Já pensou a girafa pensando, desejando: pô, esse aqui tá bom, vamos fazer um esporte com ele. Pum, e você? O cara tinha que ser muito macho, o cara tinha que ser muito valente. E a Bíblia diz que ele foi o mais valente dos caçadores. Sabe aquele cara que não tem medo de nada? Aquele cara que matou um rato, matou o gato, matou o cachorro, matou o leão, matou o urso, matou o dente de sabre. A gente não sabe quais eram os animais que tinham naquele tempo. Que animais bravos eram esses que tinham naquele tempo? Mas não era coisa boba não. Para pensar. Se imagina sendo jogado de paraquedas e você cair na savana africana. Ele era o mais valente dos caçadores, por isso diz valente como Nimrod. Eu quero te perguntar: quem é que você pensa em ter como líder, se você está num contexto desse? Um cara que tem inteligência ou um cara que tem valentia? O cara que tem inteligência é importante, sim ou não? Mas o cara que tem inteligência e não tiver valentia, faz os outros passarem fome. Nimrod começa a chamar a atenção das pessoas para si. E as pessoas começam a seguir Nimrod. Querem ser parte da patota do Nimrod, da turminha do Nimrod, do grupo do Nimrod. E agora Nimrod já tem uma multidão que o aclama. E Nimrod começa a ser líder entre aquelas pessoas. E diz o texto: no início o seu reino é a primeira vez que você vai ouvir falar de um rei, de alguém ocupando a posição de autoridade sobre a comunidade. É Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Nimrod estava dominando sobre todos em sua vaidade. Ele queria que o nome dele fosse exaltado. O texto diz: para que o nosso nome não seja esquecido. Parece que está sendo dito ali o nome de todo mundo, mas aquilo ali na realidade é o povo expressando a voz de Nimrod. Os mais piedosos e bem intencionados obedeceriam à vontade divina, mas um corpo numeroso determinou agradar a si mesmo, ocupando a região mais bela que visse, sob o comando de Nimrod, que se tornou um líder forte e dominador. Construir uma cidade e uma vila não era crime, mas fazer isso para desobedecer a ordem divina, tentando evitar a emigração, era perversão do que Deus mandou fazer. Deus não queria que as pessoas se pusessem sob o domínio de um homem para fazer a vontade desse homem que se envaideceria, arrogando a posição de Deus entre os homens,
como de fato acabou por acontecer em muitas culturas. Nós vamos ver alguns séculos depois. Deus, entre as pragas, a 10ª praga que ele manda foi para desbancar um Deus que havia no Egito. Que Deus era esse? Faraó. Que a si mesmo assumia e o povo respeitava como uma entidade divina, sendo ele humano. Daí nós vermos Deus dizendo lá no verso 6: agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer, ou seja, a corrupção neles os fará cada vez mais ousados e determinados em produzir o mal, desobedecendo a minha palavra. Lembram de Nimrod? Nimrod tinha medo de quê? De nada. E ser ousado sem juízo, doido é quem vai atrás. Então Deus confunde a língua deles, ocasionando uma diferença no dialeto que era ininteligível apenas para aqueles da mesma tribo. Os da minha família e os da minha tribo, aqueles mais próximos, nós nos entendíamos, mas quando tínhamos que falar daquele outro bairro ali, daquela outra rua, a gente já não entendia, estavam falando uma língua que a gente não entendia. Isso aconteceu assim. Foi um ato de Deus. Instantaneamente passaram a não mais entenderem o que o outro de outra tribo falava, forçando-as a separarem e construírem povoados, cidades por toda a terra. Agora sim, obedecendo à vontade do Senhor. Amados, quando alguém está insistindo em fazer aquilo que contraria os desígnios do Senhor, Deus sempre intervirá, pois sua vontade é soberana, seu propósito sempre se faz cumprido, porque Ele é o Todo-Poderoso, e agindo Ele, nada nem ninguém pode impedir. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas às vezes Deus permite por um tempo, devido à arrogância e à rebeldia, porque Ele nos deu livre-arbítrio até o limite chegar. Quando o limite chega, Ele puxa a corda. Quando alguém está insistindo em fazer aquilo que contraria os desígnios do Senhor, Ele sempre intervirá. Provérbios capítulo 19, versículo 21, a palavra do Senhor diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Certifique-se então, meu irmão, minha irmã, de que o que você está fazendo é o que Deus espera de você, de modo que não venha perder tempo, recursos e colecionar frustração. Tem gente que está patinando e não sai do lugar, e não entende por quê. Tem gente que vai e volta, e não entende por quê. Há pessoas que estão sempre nadando e morrendo na praia, ou patinam, não saem do lugar, se sentem frustradas, decepcionadas, ficam depressivas, desenvolvem menos-valia por não conseguirem chegar onde planejaram, mas não buscam saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Até pensam que estão fazendo isso, mas na verdade não estão, porque estão inclinados para aquilo que a sua paixão, essa coisa, os está inclinando. E coisa terrível é um coração contaminado. Coração contaminado pelo desejo é extremamente perigoso. Diz a palavra do Senhor que o coração ele é enganoso, corrupto. Se alimentassem da palavra viva de Deus, aqueles que assim estão, a Bíblia Sagrada, desenvolveriam um coração de filhos e servos e seriam conduzidos facilmente pelo Espírito Santo. Mas como não o fazem, se deixam levar pelo curso desse mundo, gerando frustração, prejuízo, tempo perdido, desgaste, perda.
Deus confundiu as línguas para poder preservar aqueles que permaneceriam tementes a Ele. Deus ainda hoje, amados, está realizando algo que confunde as pessoas, que ficam sem entender por que não deu certo, se aos olhos deles mesmos fizeram tudo certo, por que não deu certo? Mas o meu propósito era o melhor, por que não deu certo? Davi faz um carro de bois, coloca bois. Davi dá o melhor na intenção de pegar a arca e levar de volta. Vai para a casa do levita, onde a arca está, e enquanto ali esteve, abençoou aquela família. Os levitas colocam a arca direitinho em cima do carro de boi, mas quando o carro de boi começa a ir, e lá está a procissão, Davi em roupas simples, não como as roupas reais, cantando, salmodiando, feliz, há um cortejo de músicos, cantores e muita gente indo à frente, felizes, levando. O boi tropeça, a arca vai cair, Uzá corre, segura a arca, ela não cai, mas Uzá morre, e Davi fica em crise, sem entender por que Deus matou esse homem, se o que ele quis fazer foi o melhor. E a resposta só veio depois, porque Davi errou. Porque a boa intenção de Davi de fazer o melhor não foi o que Deus disse que era para fazer. Deus tinha determinado somente varais e levitas. Não tem esse negócio de carro de boi, varais e levita, carregando na mão ou apoiando no ombro, são eles que têm que levar a arca. Não importa a distância, é assim que é para carregar. Amados, quando Deus escolheu Abraão, disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. O plano maravilhoso de Deus sempre foi de salvar o homem pecador, nunca de o destruir. E quando nós chegamos em Atos capítulo 2, lá no Pentecostes, Deus realiza algo diferente, oposto daquilo que fez lá em Babel. Os apóstolos pregaram, mas as pessoas de diferentes nações ouviram, cada uma na sua própria língua. E naquele dia 3.000 pessoas se renderam ao senhorio de Cristo e passaram a integrar a igreja, por causa de alguém que levou o povo a se corromper e se afastar do que Deus estabeleceu. A língua foi confundida. Agora, por causa de um que desceu da sua glória, habitou entre nós, foi ser humano como eu e você, obediente em tudo, tentado e nunca pecou, e morreu fazendo cumprir a vontade do Pai. Deus agora faz uma só língua ser conhecida por todos de diferentes línguas. Aquelas pessoas são todas conduzidas ao senhorio deste, que a si mesmo se entregou humildemente para a salvação de todos, obedecendo ao Pai. Na igreja, sim, somos todos instruídos a falar uma só linguagem, a do amor, a estarmos sob uma só liderança, Cristo, a estarmos focados numa só visão, a grande comissão, e um só parecer, a palavra de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 1,10, eu convido você a recitar comigo, como está no texto: rogo-vos, irmãos, pelo nome nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amados, que absurdo e triste é ver cristãos que estão se separando porque, embora falem o mesmo idioma, estão falando línguas diferentes por se deixarem levar por ideologias que não têm qualquer correlação e compromisso com os princípios e valores estabelecidos por Deus e sua palavra, a Bíblia Sagrada, que dizemos em nossa confissão de fé ser a nossa única regra de fé e prática. Estamos inseridos numa realidade social cujo sistema corrupto que a rege conduz as pessoas a falarem a mesma língua corrompida.
elo, elix, todes, é o que está por aí, não é não? Conduz as pessoas a terem seus escrúpulos minados pela influência massificante da mídia para aceitarem a desconstrução de valores como casamento, virgindade, santidade, submissão à autoridade. Conduz as pessoas a acreditarem como bom aquilo que destrói, como por exemplo os princípios do feminismo, que visa empoderar a mulher, desconstruindo a masculinidade e o papel do homem, levando a mulher a buscar o lugar do homem, gerando conflito e destruição do casamento de tantos crentes, inclusive. Conduz as pessoas a se tornarem animais movidos pelo sensualismo, irracionais à busca de prazer às custas da integridade do relacionamento. Se meu jeito de vestir incomoda ele, faz ele ficar nervoso, querendo, ele tem que resolver o problema dele. Eu estou no meu direito de vestir como eu quero. Meu corpo, minhas regras. Nós não somos animais irracionais. Temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente provoca no outro. Casamentos estão sendo destruídos porque alguém não quer falar a linguagem do amor de 1 Coríntios 13, nem viver os papéis estabelecidos por Deus para o homem e para a mulher. É preciso fazer o caminho de volta, irmãos, exercer humildade e submissão a Deus, limpar o coração e as mãos, restaurar antes que seja necessário reconstruir, porque restaurar é tornar ao novo algo que está ficando ou ficou desgastado, mas reconstruir é construir de novo algo que ruiu, quebrou, faliu, desabou, foi destruído. Vidas estão sendo desperdiçadas ao longo do tempo perdido, porque estão insistindo num projeto que não pode ter a bênção de Deus, porque não é o que Deus quer, e o que Deus quer sempre é o melhor e proporciona paz, alegria e realização. Jeremias capítulo 29, versículo 11, para concluir, diz: vamos ler juntos? Eu é quem sei. É isso? Não. Então vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meu irmão e minha irmã, você tem um projeto de vida? Cuidado, esse projeto é o que Deus quer para você? Pensa um pouquinho sobre isso. Quantos são aqueles que estão em crise porque não sabem o que é que Deus quer para a sua vida? E essa crise sempre se estabelece porque há um embate, há uma batalha sendo travada dentro do ser, entre fazer o que Deus quer e aquilo que eu gostaria de fazer. Dizemos, o que eu quero mesmo é fazer a vontade de Deus, mas será? Será mesmo que a vontade de Deus você quer fazer? A vontade de Deus é aquilo que você tem vontade de fazer? Aquilo que você deseja fazer é o que é a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus necessariamente não é aquilo que você está sentindo no coração. Eu já investi horas e horas e horas mostrando na Bíblia. Meu irmão, olha para aqui, olha, não tem o que discutir. A palavra de Deus diz contra fatos, não argumentos. Leia o que Deus está falando aqui, que você diz que é Deus falando, e o que você está querendo fazer contraria isso aqui. E eu levei horas, entrei pela madrugada tentando convencer aquela pessoa a enxergar o que estava diante dos olhos dela, mas ela dizia: pastor, eu tenho paz no coração de que essa é a vontade de Deus.
de tanto que aquela pessoa estava envenenada, corrompida, influenciada pela inclinação para fazer o que ela queria, a tal ponto de colocar palavras na boca de Deus diferente do que Deus já tinha dito. Esse é o coração do homem, é o nosso coração, enganoso, como diz a palavra do Senhor. Mas nós podemos saber qual é a vontade do Senhor. Nós sabemos qual é a vontade de Deus e vamos ter paz nela quando nós vivermos o exemplo de Jesus, que lá no Monte das Oliveiras, naquele momento de crise, naquele momento crucial, houve um embate entre o sentimento dele de autopreservação, sabedor que teria que passar por coisas terríveis, sendo preso, seria torturado e morto de uma forma horrível, a ponto da profecia dizer que ele não, aqueles que o conhecessem nem o reconheceriam, dada a selvageria com que ele foi torturado. Naquele momento está ali Jesus, naquele embate terrível entre o seu sentimento e o desejo por aquilo que humanamente o inclinava, e fazer aquilo que era a vontade do Pai. Jesus deixa na mão do Pai. 3 vezes ele vai lá orar e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que eu não tenha que beber esse cálice, Senhor. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor pode fazer diferente. Eu estou aqui me submetendo, Pai. E foi um momento de tanta angústia que Jesus experimenta hematidrose. O sangue, ele vaza pelos poros. Fenômeno que acometeu outras pessoas que viveram um momento como aquele de Jesus. E Jesus, então, por fim, ele diz: Pai, mas que não seja a minha vontade, e sim a tua vontade que se cumpra na minha vida. Jesus desce daquele monte até o lugar mais baixo onde os discípulos estavam. Ele está resignado. O que Deus quiser, o que o Pai quiser, o que vai ser. Se o Pai quisesse diferente, aqueles que viriam para prendê-lo não veriam mais. De alguma forma diferente, as coisas aconteceriam, mas não foi isso que aconteceu. E quando aqueles vêm para prender Jesus, ele está tão resignado a fazer a vontade do Pai, que ele entende que é a vontade do Pai. É isso aí que é a vontade do Pai. Amém, seja feito. Ele se submeteu. Eu aprendo com isso, e você pode aprender também, querido, que quando nós quisermos a vontade do Pai e nós nos submetermos à vontade do Pai, Satanás pode querer diferente, mas não vai ser capaz de nos enganar. Sabe por que não? Porque nós não vamos confiar em nós mesmos, nós vamos confiar no Pai. Então, quando você quiser saber a vontade do Pai de forma inequívoca, se submeta a Ele como Jesus se submeteu e diga: Pai, o Senhor sabe a intenção da minha palavra agora. Eu quero isso aqui, eu quero, Senhor. Seja honesto, eu desejo, eu tenho desejado isso aqui, Senhor. Eu tenho isso aqui como um plano, um projeto, Senhor. Mas eu quero mesmo é o que é a vontade do Senhor, porque eu sei que se o Senhor não tiver isso aqui, se não for tua vontade autoritativa, se não for a vontade do Senhor para abençoar e fazer isso acontecer, eu vou pagar o preço, eu vou perder tempo, eu vou ter prejuízo e vou condenar aqueles que estão comigo a sofrerem também. Eu não quero isso não, Senhor.
Cada real que eu tenho é teu, cada centavo que eu tenho é teu, cada minuto do meu tempo é teu, toda a saúde do meu corpo é tua, é para servir ao Senhor. Toda a inteligência e capacidade da minha mente são para ser instrumentos usados pelo Senhor. Então, Senhor, fecha a porta por onde eu não devo passar. E, Senhor, faz diferente daquilo que eu tenho sentido, para que eu não seja enganado pelo sentimento de paz, que nada mais é que conformação por achar que o Senhor, e por fazer induzido o meu ser a acreditar que é a vontade do Senhor. Fecha a porta por onde eu não devo entrar. Eu não quero ser rebelde, eu não quero ser arrogante, eu não quero me deixar ser enganado pelo sentimento, eu não quero permitir que Satanás me corrompa e nem me desvie. Senhor, eu quero a tua vontade. Senhor, isso que eu estou fazendo, se não for tua vontade, não importa o que eu já tenha investido de tempo, de recurso financeiro, o que seja, Senhor, eu coloco diante de ti agora, eu paraliso agora, eu volto agora para estaca zero, porque eu quero estar no centro da tua vontade, Pai. Eu não quero fazer o que o Senhor não quer. Eu quero orar com aqueles que querem isso. Eu quero orar com você que quer saber isso de Deus. Eu quero orar com você que tem essa disposição diante do Senhor. Eu quero orar por você que quer colocar esse projeto de vida que você já está vivendo, ou que você intenciona viver, aquilo que já tem estado na sua mente. Eu quero colocar com você diante de Deus agora. Eu quero orar por você. Onde você está, fique em pé no seu lugar, você que está aqui. Você que está em casa, fique em pé também onde você está aí. Eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos agora. Nós vamos falar juntos agora. Mas não fica sentado, porque sentado não é o lugar para você estar, se essa é a vontade tua de fazer aquilo que é o que Deus quer. O mundo espiritual precisa ver que você é alguém de disposição para fazer a vontade do Pai, e que você não quer se submeter àquilo que não é o que Deus quer. Então feche os seus olhos e ore comigo. Ore depois de mim assim: Pai, você tem que falar, não pode ser em pensamento. Pai, o Senhor me conhece, sabe todos os sentimentos que há em mim, sabe as inclinações, as fragilidades, as fraquezas, as potencialidades, tudo que eu sou, tudo que eu represento, tudo que está no meu íntimo, o Senhor conhece. Eu recebi tua palavra, e nesta hora, no uso do livre-arbítrio que o Senhor me deu, eu declaro que abro mão de tudo aquilo que eu tenho querido, se não for a tua vontade para a minha vida. Eu paraliso tudo o que estiver fazendo, se não for a tua vontade para a minha vida. Eu não quero, e sei que não posso, usar 1 minuto do meu tempo erradamente, investir 1 centavo do meu recurso erradamente. Eu não quero ter o meu potencial desviado do propósito do Senhor para a minha vida, para a minha missão pessoal, razão pela qual eu estou nesse mundo. Então eu te suplico, em nome do Senhor Jesus, se eu estou na direção errada, se tenho estado com meu coração dominando sobre minha razão e a tua vontade, eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, feche as portas para que eu não passe por elas.
se esse projeto que eu tenho intencionado não for o que o Senhor quer para a minha vida, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, feche as portas, não me deixe passar por elas. Eu clamo ao Senhor, que não deixa a ninguém confundido, pela tua palavra, que diz: clama a mim, e eu vou te responder aquilo que tu não sabes. Eu estou agora clamando ao Senhor, em nome de Jesus, conduz a minha vida, mostra-me o que eu não sei, revela-me o que eu preciso saber, para que eu esteja no centro da tua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, me conduza para a porta pela qual eu devo passar, pela tua vontade soberana. Eu quero estar onde o Senhor quer, eu quero fazer o que o Senhor quer, eu quero entrar pela porta que o Senhor abre, eu não quero entrar pela porta que o Senhor não abre. Eu não quero outra coisa com minha razão do que fazer a tua vontade. Toma minha vida em tuas mãos, e muito obrigado, Senhor, pois eu creio na tua palavra, que diz que se eu clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir e vai me anunciar, vai me revelar aquilo que eu não sei. Seja, pois, assim cumprido na minha vida, em nome do Senhor Jesus, e para a tua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.